bem-vindos ao Papo de Dono Podcast, o podcast para empresários reais, aqueles que estão de fato fazendo acontecer, de empresário real, de empreendedor real para empreendedor real. E o nosso convidado de hoje é a potência Tarcísio Lemos, o Tarci, que é CEO da Planecorp, advogado, treinador comportamental, especialista em PNL e nosso cliente aí há pelo menos quanto tempo já, Tarci? Já fazem mais de 5 anos. Caraca, já fez Eleve, já fez Potencialize, tá no Plenitude, tá no Praia e agora também é nosso treinador aqui na área de vendas. Vamos falar um pouquinho sobre a trajetória do Tarcísio e como você pode otimizar a sua trajetória de empreendedor real para empreendedor real. Tarcísio, seja muito bem-vindo. Se apresenta aí pra galera. Obrigado. Bom, meu nome é Tarcísio, eu sou CEO da Planecorp. O que faz a Planecorp? Agora, conta pra turma. Conto, claro. Bom, a Planecorp ela nasceu há aproximadamente 8 anos. 8 anos que a gente trabalha na área. E inicialmente ela nasceu para comercialização de planos de saúde. Esse foi o foco inicial, de quando a gente iniciou a corretora. E desde o último Praia, a gente vem acompanhando o mercado e nós fizemos uma pivotagem do conceito não de planos de saúde, mas de gestão de benefícios. Mas conta aí o que é praia. Praia? Quer que explique a praia? Bom, a gente já é o segundo ano que a gente participou do praiejamento. Eu sempre não fico na dúvida se é praiejamento ou praiajamento. Bem, ele começou com uma brincadeira de praia, e aí praia, o que a gente vai fazer no praia? A gente vai fazer um planejamento, então vai ser o praiajamento estratégico. Praiajamento. Praiajamento estratégico. Okay, a gente vai na praia para pensar. Isso. E lá a gente planejou o nosso ano de 2024, então a gente já fez em 2023, 2024 foi outro, e nós vimos que hoje o que as maiores empresas precisam é de gestão de benefícios. A palavra benefício hoje ela está muito presente nas empresas. Então a gente fez uma pivotagem de ter uma corretora que traga todas as soluções possíveis de benefícios para a empresa. E é isso que a gente faz hoje. Legal. Mas antes disso, certamente você fez outras coisas. E a Graci, antes da gente começar a conversar aqui, turma, a Graci falou, Tarcia, eu vou te fazer essa pergunta aqui, ó. Já vou te dar um spoiler da pergunta aqui. Então eu vou deixar a Graci faça essa pergunta, apresente pra turma e... Mande, Graciane. Mande. Muito bem. Para quem não me conhece, sou Graciane, da Potencial Pleno. E eu tô aqui com a Carol para entrevistar o nosso querido Tarcísio. Bem-vindos ao Papo de Dono. Um dono da vida real para um dono da vida real. Esse Papo de Dono podcast Donos dos nossos narizes. Uma realização da Potencial Pleno Escola de Resultados para você, empresário que deseja crescer 10 anos em um. Conheça a Potencial Pleno, @Potencial Pleno oficial. Essa é a hora que aparece aquele slogan assim, tchau. Isso, agora, Roger, já, tchau. Bora lá. Um assunto recorrente, Tarcísio, aqui nos nossos treinamentos, é quem sempre empreendeu desde criança, a pessoa que nunca teve a carteira assinada, nunca trabalhou para ninguém, e aquelas pessoas que migraram de serem empreendedores dentro... Empreendedores com CNPJ emprestado de alguém, né? E que migraram, então, do CLT ou de serem profissionais liberais, autônomos, para serem empresários de fato. Sim. E quão é desafiadora essa migração de mentalidade, de comportamento, de processo até interno e externo. Como que foi essa migração para você? Porque eu já sei que você não foi um vendedor de coxinha tipo nós, né? Vendedor? Não sabia que vocês vendiam coxinha. Sim, com 12 anos. Eu vendia coxinha. A mãe fazia coxinha, a Graça fazíamos coxinhas, Eu só a sabia gente do vendia cerol, coxinha. Então, ela vendia coxinha, coxinha cerol. nova. Aí, cada uma da sua especialidade. Mas tinha processo nessa venda de coxinha. A gente calculava, fazia continha bem certinho. Quanto de farinha, quantas coxinhas dava pra fazer. Quanto de carne que ia, tudo direitinho. E eu sempre pensando, eu falava pra minha mãe, dá pra diminuir um pouquinho o tamanho, fazer um pouquinho mais de coxinha pra vender. Porque ela é uma delícia. Ninguém vai pra ganhar mais. Ninguém vai se importar de uma mordida a menos se a coxinha for uma delícia. Mas enfim, você não vendeu coxinha, vendeu? Não vendi coxinha. Então conta pra nós como que foi isso. Como é que você começou? Onde você começou a trabalhar e como é que foi essa transição? Hoje eu consigo visualizar que a transição ela aconteceu aos poucos na primeira faculdade. Quando eu fiz sistemas de informação, então nada a ver com o rolê de hoje. Nerd é nerd, né? Eu me formei em programação. E no meio da faculdade tinha aula de administração. E o professor trazia cases empresariais para resolver. Eu amava aquilo. A galera odiava, eu amava fazer os cases e era a matéria que eu mais desenvolvi. E daí, na época que eles ensinaram a fazer currículo, né? E no currículo eu colocava, não, eu quero para gestão empresarial. E os professores falavam, mas por que se você
Vai ser programador? Aham. Então, desde essa época. E daí, no MBA que eu fiz, de gestão empresarial, um professor falou o seguinte, e marcou até hoje, você não vai conseguir comprar uma BMW com R$2.000. Aquilo marcou de um jeito que eu falei assim... Eu nem queria uma BMW, mas agora eu quero. Eu tenho que comprar uma BMW. Não comprei ainda, fui pro Audi, mas... Ah, já tá no Mas tá no passo caminho. 1. Tá no caminho. Então, nesse momento, isso foi lá para 2010, eu trabalhava numa loja de som automotivo. Sigma é uma das maiores do sul do Brasil, considerada hoje. E eu era CLT lá. CLT ganhando 2.500, e para aquela época já era um salário... Top. Já era top. E eu assumi a área do e-commerce, porque a mulher do e-commerce, ela falou assim, não quero mais trabalhar. O e-commerce ficou abandonado. Eu falei assim, deixa que eu assumo. Detalhe, uma área que eu nunca trabalhei. Não, comportamento empreendedor. Nunca trabalhei com e-commerce. E eu já estava numa função já de compras, atendimento, quer saber? Vou para lá. Aí eu comecei no e-commerce, a gente conseguiu alavancar e montar o e-commerce, deu mais ou menos, acho que menos de um ano, eu falei assim, eu quero sair, virar PJ, tira o meu fixo e dobra a minha comissão. Você mesmo, você chegou pro dono lá e falou o seguinte, assim eu não quero mais ser SLT, me coloca como PJ, porque não preciso pagar salário, me dobra a comissão que eu ganho. Dobra a comissão. Que ousadia. Ousado. Então, foi literalmente assim. Daí eu tinha o meu MEI, na época, e aí que começou mesmo a ser empreender dentro da empresa que eu estava. Então, empreender não é você abrir um CNPJ. É ter o ser empreendedor, mesmo que seja na empresa dos outros. Daí começou o caminho, aonde lá até quando eu queria alguma ferramenta ou outra, eu mesmo comprava as ferramentas para ter buscas diferenciadas no site. E foi uma escola lá, assim. Aí nisso, eu fiquei lá aproximadamente até 2016 para 2017. E aí que foi uma das viradas que eu digo qual foi o maior medo. Por quê? Mesmo estando empreendendo em uma empresa, eu tinha uma segurança. É claro. Ele tinha nome, Clientes. tinha clientes, era raro, eu tinha uma meta para atingir, mas era raro ter mês que eu não tinha salário. Nunca existiu, na verdade. Tinha estrutura, Então, tinha clientes, tinha nome. Tinha tudo. Então, até se eu continuasse hoje lá, talvez eu estivesse bem. Não como estou hoje, que tenho uma empresa, mas não estaria ruim, não, comparado com o mercado. Sim. E a decisão foi aonde chegou um teto que eu olhei assim, cara, para eu romper esse teto vai ser muito esforço. Vai ser muito esforço para romper o teto que eu tô hoje. E do nada, totalmente sem planejamento nenhum, quem acha que é uma história bonita, nossa, você viu a sua missão, você encontrou no plano de saúde, não. O plano de saúde foi um trampolim para eu parar com o que eu estava fazendo. Ok. Eu encontrei a minha esposa, mãe do meu filho, que tá chegando. Eu tô muito esperançosa. Tá quase. Todas nós. Talvez daqui uma semana. Então é capaz que nasça antes de ser publicado esse podcast. Provavelmente. Sim, verdade. Então, a gente se encontrou numa festa específica, começamos a namorar, e ela trabalhava com plano de saúde. Aí eu já tava querendo, faz tempo, mudar de ramo, só que eu não tinha coragem de fazer a mudança. Eu não tinha coragem. Você pode falar assim, nossa, é fácil mudar, porque eu já não ganhava nada fixo. Ganhava comissão, mas tinha essa segurança que alguma coisa ia pingar. E você estava lá na Sigma ainda? Eu estava na Sigma. Porque era com vendas, que você já trabalhava com vendas nessa época. Com vendas. A partir do e-commerce, eu já comecei a entrar na vendas. É que vendas também, depois que você faz sua carteirinha de cliente, Sim. é difícil você não ter um mês que você não receba. Porque você já vai tendo cliente recorrente. Você já sabe que um mês um cliente compra, outro mês não, né? E tem também a experiência de entender quantos clientes você precisa conversar, para quantos você vai fechar. Puxa, eu preciso fechar 2 clientes aqui, eu já sei que se eu ligar para 10 pessoas, 20 pessoas, eu vou ter esses 2 clientes que vão fechar comigo. Então dá uma segurança, uma base, né? Sim, e hoje eu dou treinamento de vendas, treino o time, quando dá treinamento você olha assim, nossa, que coisa fantástica. É o que a gente já aplicava há 10 anos atrás. Sim. Eu lembro de 2014, quando eu comecei a usar o WhatsApp, e eu mandava mensagem pro cliente em horário fora do comercial, porque empreender não é ficar das 8 às 8, das 8 às 6, né? E era algo inovador, porque o cliente sentia aquela atenção, aquele atendimento. Então já foi
cultivando daquela época. Hoje eu digo que só informatizou o que a gente fazia. Mas é tudo a mesma coisa. Então, voltando pro plano de saúde. Aí, na época, eu já estava querendo mudar de ramo, eu via o que a Mayra estava fazendo com o plano de saúde. Eu olhei assim, quer saber? Na época eu fazia direito. Olha a cabeça. Eu comecei direito porque em 2014 eu pensei, quer saber? Eu vou ser auditor fiscal, vou ser funcionário público, 15 mil por mês, tá bem tranquilo. Para isso eu faço um direito ali e foi por isso que eu comecei o direito. Tá resolvido. Ao mesmo tempo, o direito me abriu N portas, e se não fosse direito, eu não teria conhecido a Mari, não teria minha empresa hoje. Então, olha só. Tudo tem seu... Que legal, tudo tem seu motivo. É muito bem costurado ali. Eu tenho uma frase do Steve Jobs que eu acho sensacional, que você consegue conectar os pontos olhando pra trás. Você fala, então, eu tô aqui hoje porque eu fiz direito lá atrás, aí você conheceu a sua esposa, e aí a coisa começou a se encaminhar. Exatamente. Né? Eu achei engraçado a Mari esse dia atrás, sua esposa falou assim, não, mas a gente começou a sair e eu já vendi um plano de saúde pra ele. E aí ele viu ali a comissão do plano de saúde. Safada. Ela já sabia. E ela falou, não, ele viu a comissão do plano de saúde e falou, opa, aqui tem uma coisa que eu posso fazer. Então foi aí que despertou? Como é que funcionou essa transição? Foi aí que despertou, porque teve um período que realmente pegou mudança de governo, várias mudanças que as vendas caíram muito. E, de repente, em 2 vendas que ela fez, com a comissão, com as bonificações, que o ramo de seguros é um ramo que paga muito bem, até pela sua dificuldade da comercialização, eles têm uma remuneração alta. Eu olhei assim, caramba, pô, em 2 vendas ela fez o que eu fiz no mês? Olha. E trabalhando de casa? Que beleza! E há cerca de 6 meses antes dessa decisão, eu lembro que eu estava saindo da empresa, era uma terça-feira, umas 3 horas, indo almoçar. Eu olhei assim aquele sol e eu pensei, puta, eu podia estar num parque agora. Aí que foi o ponto que eu falei, cara, não, tem que dar uma mudada nisso. Resumo, pensei comigo, bom, enquanto eu tô fazendo direito, vou lá vender uns planos de saúde com ela, tenho até mais tempo de estudar, e depois eu vejo o que acontece. Depois eu vou pro concurso, depois eu vejo o que a vida me encaminha. Sim. E aí é que surgiu isso tudo. Olha só. E assim, qual foi o ponto mais desafiador? Assim, a tarefa empreendedora ou o comportamento ou a mentalidade que você falou, olha, isso aqui tá um desafio pra mim. Tenho que aprender a ser assim. Pois olha. Não tem? Não tem. Não, eu vou te falar que não muito tem. Muito bom. Pra quem conhece o Enneagrama, como um belo tipo 7, você olha... Tudo é uma alegria. É tudo uma alegria. Eu olhava assim... Felicidade. A transição foi tão gostosa, porque antes eu trabalhava numa empresa, de repente eu tô trabalhando em casa. Coisa que eu nunca tinha experienciado em 30 anos de vida. Tanto que eu tive uma transição. Qual que foi a transição? De repente eu olhei assim, tô em casa. Quer saber? Varava a noite, ficava até horas da manhã. Aí acordava meio-dia, trabalhava e ia pra faculdade. Aí depois que passou esse período de êxtase, né? Nossa, tá em casa. A vida é muito boa. Aí eu fui pra acordar às 10, aí foi pras 9, 8, aí a coisa se... Ufa! Aí ajustou. E daí foi bem engraçado, porque nessa época nós trabalhávamos vendendo para uma corretora. A gente vendia para uma corretora. Então, eu era um vendedor que apenas... Corretor autônomo. Corretor autônomo. Um terceiro, assim. Fazia a venda, prospecção e entregava o contrato. E ainda sou muito cabeça dura do tipo, eu já tinha a cabeça empreendedora, eu tinha várias ideias para implementar, colocar plantão, várias coisas. E eles não queriam. E eles davam uma bonificação de 10% se vendesse um plano empresarial. E chegou uma hora que eu briguei com eles e falei, cara, não quero esses 10%. Dá os 50% para tudo, porque eu vou entregar muito mais que isso. E daí de tanto a gente bater a cabeça, eles me demitiram. Eles chegaram para mim e falaram, tá muito difícil lidar com você. Não queremos mais trabalhar com você. Beleza, nisso o que aconteceu? Foram quase 9 meses trabalhando com planos de saúde e eu fui construindo meu nome com as operadoras. Aí tem uma mulher que eu carrego no coração, assim, que é a Juliana Vadek, ela trabalhava em uma plataforma na Unimed, e hoje ela tem uma corretora dela.
ela chegou assim, não, vem aqui que eu vou te encaminhar para uma amiga minha que tem uma corretora. Resumo, mudei de corretora e dobrou a comissão. Assim, eu comecei, nessa outra corretora, eu comecei a ver um mundo que eu não conhecia. Nossa, mas é isso então? Ah, é assim que funciona? Nossa, Mas e eu sabe tinha que uma visão muito fechada para vários pontos, mas não porque era assim, mas porque vinha aquela visão já da onde eu estava antes. Sim. E olha, tem um traço de comportamento bem interessante mesmo que você trouxe para a mesa, o enneagrama, né, que são Sim. os traços da personalidade. E a história bate muito com, eu comecei a discordar, eu queria novas regras, eu queria implementar novas regras, eu queria dizer o quanto que deveria ser, Exatamente. como deveria ser. Então é um traço da personalidade mesmo. Sim, E e também foi uma abertura tudo- para tomar risco, né? E é uma abertura para tomar risco. Eu vou trocar. Tá. Se aceitarem, ótimo. Se não aceitarem também, ótimo. E a cada troca que teve, foram todas trocas muito positivas. Uhum. E daí foi bem engraçado, que nessa corretora que eu fiquei, a pessoa que estava na corretora, ela queria parar de trabalhar com a venda do plano e queria ir para uma operadora, trabalhar dentro de operadora. Isso dá conflito de interesse. Aí eu cheguei para ela e falei, vamos negociar então. Vamos negociar, eu assumo a corretora. A gente fez a negociação, eu assumi a corretora. Já era Planecorp? Não, era Medcorp antes. Eu assumi a corretora no contrato social e tudo, e daí que oficialmente eu virei o dono da minha corretora. E essa que foi a transição. Aí a gente foi registrar a Medcorp, já tinha registro. Ah, ok. Se você, antes de registrar a marca, verifique se ela já não existe. Que eu quase gastei dinheiro num site, Olha. só que daí eu parei, verifiquei, aí a gente fez um branding e chegou no nome Planecorp. Ah, legal. Também foi recente isso, né? Quando a gente se Foi. conheceu, você já era Planecorp? Já era Planecorp. A gente fez a mudança, foi bem na transição. Foi lá para 2019 que a gente fez essa. 2018 eu assumi, e 18 para 19 que foi a transição da marca. E o que mudou na tua vida, Tarcísio? De 2019, quando você fez essa virada, pra hoje? Do corretor autônomo para empresário. Legal. O conceito da responsabilidade sempre teve. Tá. Sempre teve esse conceito de quanto que eu tenho que vender, quanto que eu tenho que gastar. E até esse foi um ponto que, ao mesmo tempo, me impulsionava, me travava. Porque eu olhava assim, não, eu só vou avançar se eu tiver uma segurança muito grande aqui financeira para isso. Sim. Mas você sempre foi dono da tua carreira. Sim, sempre fui. Sempre fui. E até essa questão de cuidados, eu sempre cuidei de financeira, entrada, saída, fluxo de caixa. E o nosso crescimento de um corretor autônomo, onde a gente tem hoje, já com 50 corretores na nossa base, foi bem aos poucos. Onde a gente começou a ter a operadora começou a nos ver com outros olhos. Então a gente começou a ter algumas vendas mais exclusivas. Aí começou a vir corretores autônomos para protocolar a nossa corretora. E aí aos poucos a gente foi crescendo. Até ter a nossa estrutura e ter a corretora como tem hoje. Muito massa. Bom. Parabéns. Parabéns por isso, que massa. Eu tava conversando com você antes da gente começar. E no meio do caminho, assim, ó, CEO da Planecorp, advogado, já entendi. Aí você especializou em direito da saúde, tudo a ver. Sim. Mas no meio do caminho teve um treinador comportamental, especialista em PNL. Exato. Da onde que apareceu isso aí? Porque lá da Sigma, como PJ e corretor, começou a namorar com a Mari, corretor, dono da corretora, começou como empresário, sempre responsável, dono da carreira, beleza. Onde você entendeu que despertou esse interesse de trabalhar com treinamento comportamental, de olhar para comportamento, Sim. de olhar para programação neurolinguística, por exemplo? Lá para 2005. Opa, antes ainda. Antes ainda. De novo, repito, nada a ver com nada a ver com o que a gente falou até agora, mas eu fiz um treinamento com o Marino Veiga na época, Sim, que era o Instituto Marino Veiga. Sim. Várias pessoas que a gente conhece já fizeram parte do treinamento dele. Sim, foi onde começou a minha grande transformação. Assim, eu acho que eu costumo dizer que, olhando para trás, então, Sim, a Potencial Plan só existe hoje porque eu participei do treinamento do Maurino. Porque lá eu falei, cara, existe um mundo novo. Levei muita gente, levei a família inteira praticamente para lá. Eu também. Meus colaboradores e tal. Fomos todos. Então, sim, todo mundo participou. Alguns foram pro segundo, pro Evolution 1, 2. E ali plantou uma sementinha de, cara, existe alguma coisa. Então, aí também foi o teu movimento? Foi porque foi minha primeira virada. Foi uma das viradas de chave de todas que eu tive, né? Mas essa foi a primeira. E depois que eu fiz o treinamento dele, eu fui pesquisar quem era ele.
Aí eu olhei assim, não sei o que, não sei o que, blá blá PNL, não sei o que, blá blá PNL e tal. E falaram na época, não, esse aqui é um dos 6 no Brasil que tem uma formação dessa. Aí eu, o que é essa PNL? Aí fui atrás ver, porque eu pesquisava, achava, como influenciar pessoas. E eu pus na minha cabeça, quer saber, eu vou aprender porque ninguém vai me influenciar, não. Comigo isso aí não funciona. Daí que eu fiz a minha primeira formação de programação neurolinguística na Vânia Slaviero, que foi uma das precursoras da PNL no Brasil. Legal. E lá eu fiz o primeiro curso. E foi engraçado que quando você termina o curso pensando que eu vou aprender a influenciar pessoas, mas não. Ele ensina que você é responsável pelo que você pensa e pelo que você faz, da hora que você acorda, da hora que você dorme. Então traz uma autorresponsabilidade gigantesca. Eu até atribuo todo esse meu caminho por conta dessa consciência da PNL, que depois que você entende, é impossível você olhar pra você e falar, não, a culpa é sua. Você me deixou mal, você fez isso. É impossível quem compreende. Aí, feito isso, eu fiz o curso da PNL e por um bom tempo ficou morto. No meio da faculdade de informática, eu quase travei para fazer psicologia. Olha aí. Por conta da PNL. Por conta da PNL. Eu fiz a prova, ganhei uma bolsa de 90% por causa da prova. Daí, quando eu ia fazer, perguntei para várias pessoas, ele falou assim, você não quer psicologia, você quer ajudar pessoas. Você não precisa da psicologia para isso. Por isso que daí eu parti para a PNL e finalizei a faculdade de informática. Desde então, daí eu até fiz poucos treinamentos do gênero. Eu acabei abandonando, indo para a área da dança, que isso é outro tema. Adorei. Outro tema. Por favor, na edição, você coloca o Tarcísio dançando tango nesse exato momento. Vai ser ótimo. Professor de tango, tá onde? Que apareceu o tango antes ainda, lá em 2000. Quem quiser pesquisar, tá no YouTube, digita Tarcísio Lemos Tango. É um vídeo que eu ainda tenho cabelo. Pra você ver o quão antigo que é. Onde que eu tava, que eu já me perdi. Bom, mas um comportamento interessante que eu vi aqui, Carol, é que o Tarcísio, ele começa tudo que ele termina. Ele termina tudo que ele começa. Sim. Então, terminar tudo que começa é uma baita característica empreendedora. Sim. E um desafio para um perfil 7 do Enneagrama. Bom, já venceu isso, já venceu. É um grande desafio. Aí, por um bom tempo eu fiquei fora da área de desenvolvimento e PNL. Porque você foi pra dança. Porque eu fui pra dança, eu tava mais voltado pra dança e pra onde eu tava trabalhando. E depois do Eleve-se, que daí que eu fui voltar, que em 2019 eu falei, quer saber? A PNL tem 3 módulos. Em 2019 eu fiz o Eleve-se e eu falei, não, em 2020 eu vou finalizar o curso de PNL, fazer o Master, o Trainer, e resolvi fazer o Potencialize na época. Sim. Então foram 2 metas que eu coloquei, vou finalizar isso e vou partir para isso. E daí que foi desenvolvendo, daí fui conhecendo mais o Potencialize, eu vi o quanto os treinamentos fizeram diferença para minha equipe, para o meu time. Sim. A educação hoje é um dos principais desejos do funcionário, e eu trazer isso para dentro faz muita diferença. Sim. E isso daí, então, foi lá para 2020 que eu finalizei o curso de PNL, e foram surgindo oportunidades de dar treinamentos, e hoje fiz a formação do IFT com uma sarogata para treinadores mesmo, e hoje eu digo que é uma paixão porque é um tesão fazer e dar dinheiro, então... que delícia! Melhor ainda. É um hobby que te paga. É um hobby que me paga. Exato. Eu lembro que o Tarcísio foi no primeiro Eleves. Como é que você descobriu a gente? Como é que você chegou até nós? O Tarcísio foi no primeiro Eleves. Acho que talvez um dos nossos únicos clientes que participaram de todas as edições do Eleves até hoje. O Eleves é a nossa imersão de 2 dias, inclusive, tá próxima imersão. Vem pro eleve-se.com.br, garanta seu ingresso. Tá rolando uma campanha, sempre tá rolando uma campanha muito top. Aproveite, que o procrastinador sempre paga mais caro. Então, não procrastine, garanta 2 dias de imersão para você olhar para sua saúde, para o trabalho, para os relacionamentos, para as finanças. O Tarcísio já participou de todas as nossas edições. No próximo, inclusive, vai ser nosso mestre de cerimônias no Eleve-se. E desde então, como é que você chegou até a Potencial Pleno? Porque eu lembro de você e da Mari, no primeiro Eleve-se, que Sim. foi num hotel aqui em Curitiba, no Hotel Rayon. E aí, desde então, vocês estão com a gente. Mas como é que vocês chegaram até nós? Foi por causa do BNI. Olha aí. O BNI, que é um dos grupos que existe de networking, e teve um fórum que reúne vários grupos de Curitiba, e você fez uma palestra. Eu não estava na palestra. Eu não estava. E a Mari estava lá.
Aí a Mari assim, nossa, uma mulher que fez a palestra, ela é muito boa, é lá do curso da Grace, que a Grace estava no BNI, e eles estão fazendo uma campanha de um treinamento que era o Mente Milionária. Sim. Que você comprava ganhava 2 numa área VIP, não sei o quê. Deu, faz tempo que eu não faço isso. A cabeça, né? Eu pensei, mas não falei. A Mayra não sabe disso. Eu falei, quer saber? Ela tá precisando fazer esse curso. Sim, é sempre o outro. Eu vou acompanhar clássico. porque eu Um vou clássico. ganhar, mas ela precisa fazer esses Ela cursos. realmente precisa disso. E daí foi nisso. Daí lá no MME, que era o nome, né? Isso, uhum. Que daí teve a venda do Eleve-se, e daí que começou. Sim, então aí você foi pro Leve, a Mari entrou pra mentoria e você entrou pro Potencialize, que é a faculdade Potencialize, do exato. Ela fez o SAM na época. Isso. Ela fez o SAM e daí um pouco depois eu entrei no Potencialize. Legal. Então foi assim que a gente conheceu. Qual foi o teu grande passo? Desde que você iniciou o Eleve, então primeiro, mas especialmente na faculdade do dono, para onde você tá hoje? Tá. Quais foram os grandes ganhos empresarialmente falando que você olhou? Claro, pessoalmente você já tem essa cabeça voltada, esse comportamento voltado para ser empresário, crescer, mas o que realmente você percebe? 2020 eu estava assim como empresário, hoje eu estou assim, e quais foram os passos que você deu? Cara, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo. Gostei de algo que você falou recente, agora há pouco, né, para uma cliente nossa que estava aqui nos visitando, que a empresa é um organismo vivo. Então fala um pouquinho dessa importância do que você vê, né, desde que você começou a se preparar como empresário. Desde que eu mudei para a área de plano de saúde, mesmo sendo empresário e mesmo eu fazendo o meu dinheiro, ainda era confortável. Tava gostosinho porque entrava o dinheiro, pagava as contas, sobrava, tava bom, tava gostoso. Aí a grande virada ela aconteceu em 21. A pandemia para o nosso ramo impulsionou pelo motivo de informatizar e pelas pessoas começarem a ter preocupação e verem como um plano de saúde faz diferença na vida das pessoas. Isso, inclusive, mudou, você estava comentando, o que realmente importa para um colaborador hoje, quando ele busca alguma coisa. Então, você acredita que foi por conta da pandemia, provavelmente, que isso mudou? Foi, porque antes da pandemia, o plano de saúde era o terceiro maior desejo do funcionário. Antes vinha casa própria, moradia e educação. Legal. E hoje o plano de saúde, depois da pandemia, ele foi para segundo. Olha. Então, o primeiro continua a casa própria. Sim, o grande sonho do brasileiro, né? O grande sonho. Própria. Sim. Todos os nossos funcionários que vão lá, a gente faz um quadro do sonho para eles. Tá a casa própria lá. Então, é um desejo grande. E o segundo tá o plano de saúde. Então, sim, a pandemia trouxe essa consciência dessa necessidade. E na pandemia, nós trabalhamos em home office ainda. E por conta de nós termos um aumento, eu vi que eu precisava de uma estrutura maior. Ok. Em resumo, eu precisava, para crescer, pessoas. Sim. Aí eu precisava de um escritório. Aí que começa, a brincadeira começa a ficar começa. divertido. A brincadeira começou em 2021. Porque antes era assim, antes eu vendia, emitia nota, pagava imposto, repassava. Tava lindo. Acabou. Quando tem a estrutura, aí é outra história. Aí você começa a ter funcionário, aí tem custo fixo. Nossa. Aí, eu brinco, é uma brincadeira que antes era 5 mil, hoje tá vezes 10 um custo fixo. Então, já muda o jogo. Sim. E aí você começa a ter pessoas. O pensamento de quem tá no home office, trabalhando com parceiros, é totalmente diferente com o funcionário. A tratativa é outra, o motivacional é outro. Sim. E as surpresas são outras também. Igual eu falei, é um organismo vivo. Você não, a gente senta, planeja, treina, fica lindo, perfeito. Agora vai. Dá 2 meses, acontece alguma coisa. Dá 1 mês, muda alguma regra. Dá um outro mês, a funcionária tá linda, perfeita. Vai embora, pede demissão. Então, tá preparado para isso é o mais importante. Teve um ator que a gente assistiu esses dias no evento da Movie Club. Ele falou um negócio bem interessante, que o estresse sempre vai acontecer. Não tem como você fugir dele. O ponto não é fugir do estresse, o ponto é como lidar com ele. E a vida do empresário é estresse 24 horas, ela vai acontecer, ponto. A questão é como que você lida com ela. Então, hoje... e detalhe, para ter uma empresa funcionando, eu sempre falo nos treinamentos dos 3 P's, que é pessoas eficientes, processos inteligentes e propósito atrelado. Então, o que acontece? Se eu, nesse caminho todo, com essas demissões e mudanças,
Um funcionário que levava 6 meses para estar formado, hoje leva 2. Hoje leva 1. Então, uma surpresa de uma demissão hoje não é tão grande, porque a máquina já está automatizada. E pode ser que amanhã mude? Pode. Essa aqui Porque o organismo essa aqui é a brincadeira de ser... Essa é a beleza do empreender. É que a mudança acontece sem você ter que sair da empresa que você tá. Exatamente. E, tipo, tô 10 anos na minha empresa. Mas ela é uma outra empresa, ela não é mais aquela empresa lá do começo, né? Inclusive, se ela for a mesma empresa, alguma coisa tá errada. Tá uma coisa errada. Ou tá crescendo, ou não tá crescendo, ou então a empresa tá ficando pra trás, né, no mercado. Exatamente. Legal. Gente, eu tô aqui com 2 reis do networking, tá? É um outro tema que eu gostaria que vocês falassem um pouquinho. Porque se tem uma coisa que eu admiro, tanto no Tarcísio quanto na Grace, é a capacidade que os dois têm de estar em ambientes e serem lembrados em ambientes e conduzirem, assim, uma rede de relacionamento não só para os negócios, para suas próprias empresas, Sim. mas também em gerar negócios para outras empresas, né? A Grace tem lá a liderança das empreendedoras de Colombo, Tarcísio tem vários grupos de networking, e não só levando a visibilidade da tua empresa na visibilidade, a nossa empresa para a visibilidade, mas também ajudando as pessoas ali. Então, para que a gente compreenda aqui, quem está assistindo a gente, empresário real, você vai precisar sair de casa. Você vai precisar de pessoas internas, como o Tarcísio trouxe, pessoas, processos e propósito, mas também de pessoas ao seu redor, um ecossistema que promova a sua empresa e que você promove a empresa do outro também. Então fala um pouquinho, como que você entendeu a percepção de networking, da importância? A Grace também, os dois são muito fera nisso, eu não sou. Então eu aprendo demais com eles. Em como que você otimiza a sua rede, a importância de uma rede de relacionamento. Fala um pouquinho sobre isso para quem está hoje assistindo a gente, empreendedor da vida real, que fala, cara, minha operação me engole, como é que eu vou sair para participar de uma reunião de networking? Como é que eu vou atender alguém em 1 hora da minha empresa? Pra isso, eu vou deixar uma frase de cara já, Tarcísio, que você com certeza já ouviu. Sair de casa, vende. Se sair de casa, vende. Você tirar um bico do balcão e sair de casa, vai voltar pra casa com peixe. Vai. É a mesma coisa de um pescador. Saiu de casa, vai voltar com peixe. É muito difícil você sair de casa e não trazer pelo menos uma negociação. Pelo menos uma conversa. Pelo menos uma reunião marcada. É quase impossível, na verdade, né, Tarcísio? Não, é impossível. É impossível. A não ser que você chegue Vai vá só pra tomar um café. A não ser que você não tenha intenção pra isso. Isso. A sua intenção é, vou sair porque, tenho que sair. Aí não adianta. Essa sou eu. Tenho que sair. Tenho que sair. Mas a nossa virada, Carol, do networking foi o seguinte. Se eu for puxar da onde que surgiu esse desejo, veio de onde eu trabalhava. Porque na Sigma era uma empresa que cresceu por um bom período de tempo com 0 marketing. 0. O boca a boca lá era fortíssimo. Muito forte. Vinham pessoas de outros estados para serem atendidos lá por causa do boca a boca. Que legal. E boca a boca é um nome chulo de networking. Exatamente. Se a gente for colocar, é o nome chulo de networking. E no BNI hoje, que é um dos grupos que eu faço, eles trazem uma metodologia que existe há 35 anos. Então, hoje está na moda. Se você entrar no Google, tem até curso de como ser networker pro ali. Porque tá na modinha. Então, mas as pessoas viram a importância que uma conexão gera muito negócio. Mas também, Tarcísio, porque quem não é visto não é lembrado, Exato. né? Eu, há muito tempo, quando ainda tinha escola de idiomas, o meu networking era dizer sim para eventos. Networking é isso, é dizer sim para eventos. Vai ter um desfile de rainha, da princesa e tal escola. As pessoas me convidavam, olha, a gente tá precisando de uma jurada. Vou. Só que você chega num lugar desses, na minha época eu conversava com pais, eu ganhava visibilidade, eu ganhava o nome da minha empresa sendo mencionado no microfone. Sim. E eu saía de lá que as pessoas assim, começavam a saber que isso existe. Então, a gente eleva também a consciência das pessoas de que o meu comércio existe, que o teu comércio existe. Exatamente. E naquela região onde o networking acontece. Nós estamos aqui em Curitiba, região metropolitana, é onde nós frequentamos os networkings. Mas se a gente começar a fazer networking fora do estado, adivinha o que vai acontecer? A gente vai começar a ter cliente fora do estado. Porque não dá pra ter preguiça pra ser um networker notável. Você não pode ter preguiça, você tem que estar presente. A preguiça é algo bem interessante que você falou, porque networking, ela na minha opinião, uma das habilidades que eu considero ter muito é conectar pessoas. Não é você ir lá e vender o teu produto. Não vai vender. Você precisa se conectar. Eu vou lá para como que eu conecto a Carol com a Graciane.
E você ser legítimo, ser congruente, autêntico, muda todo o jogo. Eu tava fazendo uma live com o André Castro e ele falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido. Ele falou assim, cara, eu gosto muito de você porque você no BNI é uma pessoa, na Potência Plena é a mesma pessoa, fora daqui é a mesma pessoa. Então você não vê... Óbvio, você vai se moldar pra cada situação, com uma roupa, com uma... Tá, mas a nossa essência não muda, uma voz, né? talvez. Agora, você continua com a tua essência lá. E isso gera uma confiança intrínseca nas pessoas, que elas olham e falam, cara, eu quero ter essa pessoa comigo. Quero fazer um negócio ou quero até indicar ela pra outra pessoa. Que é aquela frase que eles falam. Ser interessante... Como é que é? Ser interessante e não interesseiro. E não interesseiro. Esse que é um dos... Por isso que pessoas que fazem não conseguem... Reclamam do network. Por quê? Porque não sabem fazer essa essência. E a chave, na minha opinião, a chave que vira aí no networking é o ouvir. É o ouvir mais do que falar. Porque as pessoas, elas se interessam por nós a partir do momento que nós começamos a ouvir o que elas têm para dizer. Sim. Então, eu sempre vou interessada em fazer conexões de verdade, para conhecer a pessoa. O que ela faz, o que ela vende, como que ela... Perguntas que a gente tá fazendo aqui no podcast. Nossa, como é que você começou a fazer isso? Ah, eu tô vendendo aqui, sei lá, trufinhas de cenoura. Como que você começou a fazer isso? De onde que veio essa ideia? Sim. E a partir do momento que a gente começa a ouvir a pessoa, a contrapartida acontece. Porque você ouve e uma hora ela para de falar e aí ela olha para você e fala, e você? E aí é a tua vez de dizer, olha, vai fazer uma visita, vamos tomar um café juntas e fazer realmente a amarração do amor ali pra trazer as pessoas pro nosso lado, né? E essa que você falou é uma das melhores técnicas pra quem tá assistindo e tem medo de network e não sabe como começar uma conversa. Quer começar uma conversa com uma pessoa? Comece se interessando por ela. Você vai começar perguntando sobre ela, sobre o negócio, até uma hora que, se a pessoa realmente quiser saber, ela vai perguntar. Ela vai. Se ela não perguntar, você fica quieto. Talvez não é aquele dia que você vai ter interesse. Então, exatamente isso. uma ótima dica para quem quer começar a fazer networking. E por isso que eu falo que eu conheço muita gente. Eu conheço mesmo muita gente. Porque todos os lugares que eu vou, eu ouço as pessoas, eu começo a seguir elas no Instagram, eu começo a curtir, eu entendo o que elas fazem e o relacionamento... E é uma plantação, né? A maioria dos negócios vão acontecendo ao longo do tempo. Por isso que a consistência é muito importante no empreender. É muito importante você resistir, né? Aqueles primeiros anos mais duros. Porque tem cliente que tá hoje adquirindo coisa, comprando conosco agora, que eu conheço há 10 anos. De outros networks de 10 anos atrás, assim. Mas que hoje a pessoa fala, não, agora é meu momento, agora eu preciso saber onde você tá. Acreditar na curva do tempo, exatamente. né? Você tem o tempo das coisas e o tempo das pessoas. E ao mesmo tempo resistir, né? Passar a arrebentação. E já aproveitando para pegar esse gancho, nós falamos de empreendedores reais para empreendedores reais. Qual a realidade, Tarsi, que bateu na tua porta sobre o empreender, sobre ser empresário, que você não tinha percebido antes, que uma realidade que trouxe um grande aprendizado para você? Porque se a gente fala de realidade para realidade, qual a realidade que bateu na porta e falou assim, cheguei, o mundo real bate a porta, e você fala, caraca, eu não estava esperando por isso. E que aprendizado que isso te trouxe? Já te apresenta, ele vai responder e você também vai responder a tua. Show. Manda. Eu vou considerar duas. Manda. Uma sobre pessoas e a outra sobre dinheiro. Nunca fez tanto sentido hoje aquela frase do... me lembro o nome da pessoa que falou isso. Que pessoas e armas têm que ser tratadas da mesma forma, com firmeza. Cara, eu não lembro o nome dele, mas fica aqui, se ele compartilhe para chegar até essa pessoa. Ele é o instrutor de tiro da SK. Da SK. Que a gente foi fazer uma aula de tiro lá na SK e verdade, ele falou isso. Então, os meus maiores erros no começo foi justamente gerir as pessoas de forma muito suave. Suave quando eu digo, não, tá tranquilo, pode fazer do seu jeito. E mesmo não estando, mesmo não gostando. Então, eu tinha um medo de tratar as pessoas de forma firme, porque se eu fizesse isso, elas não iam gostar de mim, não iam querer trabalhar na empresa. E sempre deu algum problema. Sempre, sem exceção. Começa lindo, mas tem uma curva que cai. Então, esse foi um dos grandes aprendizados com pessoas que, sim, as pessoas elas querem ser tratadas firmes. Elas querem de firmeza, né? Elas querem uma liderança forte que inspire. E uma liderança forte que inspire não é uma liderança que diz sim pra tudo.
Perfeito. Então, esse foi o nosso primeiro aprendizado. E pegando um gancho aí, Tarcísio, com Sim. você, eu já vou fazer a minha resposta, então. Mande. Porque é exatamente seguindo essa linha, a realidade que bateu na minha porta do empreender é que as pessoas não vão ficar para sempre trabalhando comigo. Exato. Então, até eu entender que existe um ciclo de amadurecimento, desde que o colaborador entra, é um bebê, tem o deslumbre, tem a curva do tempo, e vai ter uma hora que ou ele vai evoluir comigo, ou ele vai cansar de mim e vai embora. Então, eu sofria muito no começo. Eu queria que todo mundo ficasse trabalhando para mim em 5 anos, 10 anos, 15 anos. E agora eu já entendo que se eu me considerar uma incubadora de talentos, eu vou ser uma pessoa feliz. Que se a pessoa veio aqui, aprendeu e conseguiu ir para uma vida melhor, Sim. eu tô feliz. Porque eu não posso ter essa inocência de achar que é como antigamente. A pessoa trabalhou 30 anos em tal lugar. Não existe mais isso, né? Não, e a primeira demissão, pra mim, foi um Nossa, sofrimento. é uma tristeza. Tipo, como assim? Essa pessoa tem que ficar o resto da vida comigo. Hoje é algo tipo, tranquilo. Tchau, Faz segue sua parte. vida. Segue sua vida, faz parte. E eu sei- sei que hoje eu tô fazendo o meu papel de ter um ambiente saudável e confortável. Eu Para sempre que as trago pessoas fiquem. para que as pessoas fiquem. Eu sempre trago treinamentos. A gente faz muito treinamento, então eu trago muito conteúdo. O pessoal, quando vê as nossas redes sociais, falam: pô, a gente inspira em vocês com os treinamentos que vocês fazem. Então, a gente sempre busca ter esse maior conforto para que o funcionário saia de casa, tipo, porra, que tesão que eu vou trabalhar. Não com aquele negócio de, só mais um dia. É. E eu falo para eles: Exatamente quando isso isso. acontecer, quer dizer que o teu ciclo encerrou. E esse foi um dos grandes aprendizados com pessoas. Isso aí. E o segundo é que dinheiro não aceita desaforo. Os meus maiores problemas financeiros na empresa foi quando eu parei de olhar os números. Sim. E os números de forma correta. O André Castro fez uma postagem que faturamento é ego, complementa pra mim como é que era, faturamento é ego, aí fluxo de caixa, o que importa, Caixa rei. No final, o parafraseando, o que importa é o dinheiro na conta. Exato. Isso. Caixa rei. Então, no período que eu tava investindo, só vendo faturamento, uau, tá tudo lindo. De repente, quando veio A que eu olhei conta assim, chega. eita, como assim? Onde que tá o dinheiro? Aí que foi o aprendizado que dinheiro não aceita desaforo. E tem que olhar os números, tem que olhar de perto, ou se você não sabe olhar, puxar um profissional junto que pare e olhe os números juntos para dizer, cara, vai por esse caminho, vai por esse. Então foram os dois principais aí nessa jornada. Muito Tranquilamente bom. eu posso dizer que eu me identifico com esse. A minha realidade que bateu a porta é FIA, o caixa rei. Então não importa Sim. o que você está fazendo lá, é o que tem aqui. Os grandes aprendizados que eu tive foram com relação a dinheiro, mas pegando o gancho de pessoas, acho que uma grande dor de empresários da vida real é assim, quando você prepara uma pessoa muito bem e essa pessoa está contigo e de repente ela vai embora. Então acontece, muitos dos nossos empresários estão aqui na faculdade do dono, ou estão nos nossos treinamentos, como no Clinic que você tá, ou no Praia. Eles falam, puxa, essa pessoa aqui é meu braço direito e do nada ela foi embora, ou essa pessoa era meu braço direito, eu preparei e ela acabou saindo. Existe como se preparar para isso, a partir da vivência de vocês? Como é que é essa preparação para quando você tem aquela pessoa que é o teu braço direito mesmo, cara, a pessoa que cresceu contigo ou que está crescendo com você e, de repente, vamos por esse de repente entre aspas, pode ser em 1 mês, 2 meses, 3, 1 ano, essa pessoa se prepara para sair. Como que o empresário que vive essa realidade hoje, e a gente já vai se encaminhando aí para o nosso fim do nosso bate-papo, pode estar ser menos, o baque ser menor. Sim. Né? Que a realidade bateu a porta, e aí como que eu lido com isso quando eu tenho alguém, como que eu formo esse braço direito, mas principalmente como que eu me preparo para que se eventualmente ele saia, Legal. já que vocês trouxeram isso, né? Tem aquela máxima que quem tem um não tem ninguém. Então, se você tem um funcionário, você não tem um funcionário. Porque você não pode ficar surpreso com, meu Deus, agora que eu faço que eu não tenho ninguém. Então, sempre tem que ter um funcionário de backup. Óbvio, o backup você vai usar para outras coisas, né? Não vai ficar a pessoa parada, mas a gente sempre teve essa metodologia. Legal. Numa maneira preventiva, que segue muito do que nós comercializamos, se eu sei hoje que benefício é o segundo maior desejo, eu tenho que trabalhar com o empresário algo já preventivo de o que faz ele ficar aqui na empresa. A casa própria é uma construção que ele vai ter com o salário com o que ele fizer. O benefício, aí é como que eu retenho ele pensando o quê? Pensando num plano de saúde. Às vezes o funcionário nem quer um plano de saúde, mas quer para o filho, Sim. ou quer para a esposa, ou ele já paga, e se ele colocar pela empresa ele vai pagar menos. Eu posso colocar um plano odontológico, R$20 a pessoa consegue fazer todo um tratamento bucal. Sim. Às vezes, dependendo da situação, ela nunca foi no dentista. Tem esse problema. Claro. Eu posso trazer custo zero para a empresa. Cartão de vale-refeição que tem... Hoje está uma chuva de cartão.
E para o empresário é fantástico, porque agora ele tem de graça nutricionista, desconto em farmácia, sistema de academia. Então, ele tem que se minar de vários benefícios, muitos a custo zero, que o funcionário olha assim e ele pense 2 a 3 vezes antes de ser da empresa. Então, esse eu considero preventivo. E o terceiro ponto, que nós dedicamos muito, é trabalhar o sonho do funcionário. Ok. Trabalhar o sonho dele de realmente, cara, qual que é o teu sonho? A gente tem agora a gente fez a gente já usava antes, agora deixou mais bonito. Tem uma parede dos sonhos na empresa, onde a pessoa desenha o seu quadro dos sonhos, desenha bonito, não a mão, num Canva, editado, bonitinho. Que legal. Que é para que ele chegue na empresa e ele olhe, vai ter dia bosta? Vai ter dia merda, aquele dia que ele vai acordar, bater o pezinho na quina e vai ser uma porcaria. Mas ele vai olhar e falar assim, ok, é para isso que eu tô aqui. Então, para nós, é o que a gente considera de cuidados com o funcionário. E assim... Para retenção. Saiu, você já aprendeu uma vez. Pega e faz os processos. Então, Deixa aí que eu tudo ia bem. falar. Então, eu Exatamente. vou deixar com você essa fala, Graça. Deixa essa fala comigo, porque, ó, além de promover tudo isso, ainda não é garantia que ele vai ficar. Porque as pessoas mudam com o tempo, Exatamente. assim como nós também mudamos. Sim. Então, a melhor forma, na minha opinião, é profissionalizar a empresa. É ter o trabalho escrito para que quem vai chegar vai saber o que fazer. Não, talvez com a mesma maestria de quem já estava ali há um tempão, ou talvez ainda melhor. Porque, graças a Deus, todos os seres humanos são diferentes. E tem criatividade diferente, estão em fases da vida diferentes. Tem gente que entra com todo o gás e está trazendo uma bagagem para aquela função que já está escrita, que às vezes fala assim, não dava nada pela pessoa e olha, chegou aqui e transformou um setor todo. Sim. Então, é a gente ter mesmo os setores bem desenhadinhos, as funções bem definidas, e aí a profissionalização da empresa, né? Vai tempo, vai processo, vai escrita, para que quando isso acontecer, não vai ser um susto para nós, Sim. empresários, e também não vai ser um susto para o ambiente e as pessoas que ficam, né? Foi engraçado que nós tivemos num evento, ouvindo um palestrante falando sobre como a segurança hoje influencia o desempenho do funcionário. Dele estar seguro numa empresa. E tanto que para nós, a nossa palavra principal que está na nossa missão é segurança. Para a pessoa física, a segurança dela ter um atendimento de qualidade. Para a jurídica, a segurança dela reter o talento. E foi uns 3 meses que essa palavra veio, aonde uma funcionária, a gente tá com uma vaga aberta para administrativa, e uma menina que ela tem já 30 anos, trabalha como PJ numa clínica, e eu pensei, cara, mas por que você quer vir pro CLT? Segurança. Isso. Então isso reforça cada vez mais, que aí vem a pergunta, como que hoje você traz segurança para o seu funcionário? E como que você faz com que ele se sinta seguro dentro da empresa? Porque o sentimento da segurança faz com que, além que ele fique, ele tenha um desempenho maior dentro da função específica. Isso mesmo. Por isso os processos são tão importantes. Show de bola, excelente papo de realidade, Tarcísio. Se você está procurando planos de saúde, benefícios a custo zero, ou quer saber, você é empresário que entendeu a importância da retenção de talentos, Tarcísio, faz o teu merchan aí, deixa os seus contatos para quem está assistindo a gente. Bora. Porque todo mundo tem que ter um plano de saúde, por favor. Exatamente. Então, para você empresário, quer reter os seus talentos e aumentar a sua produtividade e rentabilidade, eu consigo fazer isso com benefícios. Se você já tem, eu reduzo o teu custo, e se você não tem, eu consigo fazer planos para que entre a custo zero para sua empresa inicialmente. E, óbvio, quem é a pessoa que um dia quer ser empresário e está começando, ainda está na pessoa física, também atendemos desde um bebezinho até idosos de... Agora, fazer uma zoeirinha, tem plano para idoso a partir de 49 anos, tá? Então, se bateu aí, Graciane. Infame. E é isso. Nossa rede social, Planecorp. E é isso. Gratidão, Tarci. É o oferecimento Potencial Pleno, é sua escola de negócios, é sua escola de resultados. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. O bicho é bom de venda, né? Você não percebeu? Sim, que mudou até o pitch tá pronto, né? Tá sensacional. Tá na veia já. Não, mudou até o tom de voz pro pitch. Muito obrigada, gratidão por estarem aqui assistindo até o final. Nos vemos no próximo Papo de Dono. Valeu!